Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Olá, pessoal. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira. Um programa que vai ser especial porque estamos à espera deste grande jogo Internacional e Boca Juniors em Buenos Aires, onde o Internacional decide aí a passagem para as quartas de final da Taça Libertadores da América. E hoje nós temos um convidado também muito especial aqui no programa, porque eu posso dizer que ele é um especialista em Boca Juniors, já que foi campeão pelo Internacional da Libertadores de 2010, mas principalmente, eu diria, nesse caso, da Copa Sul-Americana de 2008, onde enfrentou e venceu o Boca Juniors duas vezes, tanto no Beira-Rio quanto na Bombonera. E naquela oportunidade, a Bombonera com torcida, diferente de hoje. E é com ele que nós vamos falar no programa de hoje para saber um pouco mais de como o Internacional tem que se comportar diante do Boca Juniors nesta noite. Está conosco o goleiro Lauro, do Internacional, ex-goleiro do Internacional, e que foi muito elogiado, inclusive, nesse jogo lá da Bombonera, conseguiu a maior nota, tanto da crônica esportiva quanto da torcida, no enfrentamento que o Internacional venceu por 2-1, depois de ter vencido no Beira-Rio por 2-0. Já faço a minha saudação inicial. Lauro, seja bem-vindo ao Virando o Jogo, Lauro. Olá, grande prazer estar participando da programação, podendo contar um pouco mais de histórias que já vivenciamos, conselhos, né, que podem ser seguidos, e estar falando aí com a massa colorada, com os torcedores aí que apreciam também o futebol. E conosco, esta noite, para conversar com o Lauro, a colega Heloíse Bordim. Tudo bem, Heloíse? Tudo bem, Rogério? Prazer estar aqui contigo, com o Thiago, principalmente com o Lauro, né, para que ele nos conte um pouquinho melhor sobre como é enfrentar o Boca Juniors para a gente projetar essa partida de hoje à noite do Inter. Thiago Rocha, tudo bem, Thiago? Tudo certo, Rogério? Boa noite a você, a Heloíse e ao Lauro. Vamos falar um pouco na expectativa, na ânsia aí desse grande jogo. Bom, mas antes eu quero recuperar aquele ano de 2008, Lauro. Os dois jogos, primeiro a vitória no Beira-Rio, 2-0, e depois a confirmação da vaga com a vitória de 2-1 lá na Bombonera. Relembra pra gente. Existiu uma expectativa muito grande, né, em relação à Copa Sul-Americana, porque o principal objetivo do clube era a Libertadores, era a Copa do Brasil, no qual tinha sido eliminado pelo Sport. Então se dedicou bastante, né, a essa competição. A gente tinha passado pelo Grêmio e foi bem quando eu tive a oportunidade de assumir a titularidade, né, 3 jogos antes, né? E para mim foi bastante especial aquele momento, né? Tá disputando uma competição pelo Inter contra um grande rival e fizemos um jogo bastante equilibrado ali, bastante inteligente, e sobressaiu a qualidade do Alex, né? Que 2 gols de fora da área, 2 chutes bem dados, e que a gente conseguiu essa vantagem para depois fazer o segundo jogo da volta, né? Uma situação que nos deixou um pouco mais confortável, né, para o segundo jogo. Heloíse, Thiago. Pode ir, Heloíse. Tá, vamos lá então. Pois é, Laura, e agora pensando um pouquinho nesse momento que o Inter está vivendo, né, e até de recuperação de confiança, queria que me contasse como é que estava a confiança de vocês para encarar, desde o primeiro jogo ainda, para encarar o Boca Juniors e conhecendo a força do Boca Juniors lá. O que vocês pensavam? Que dava para vencer, que dava para passar? Estavam mais tranquilos? Como é que estava a mentalidade de vocês para o jogo contra o Boca Juniors? Existiu bastante conversa na época do Tite, né?
quanto aos perigos de se jogar lá, de não se envolver em nenhum tipo de provocação, não se abalar com uma pressão da torcida, né, que realmente é muito forte, vira um caldeirão. Impressionante como no aquecimento o estádio está praticamente vazio, 10 minutos quando retorna para o campo, parece outro clima de muita pressão, né? E a gente, com jogadores experientes, em nenhum momento nos abalamos, né? Ficamos bastante concentrados naquilo que tinha a ser feito, e eu acho que essa foi a receita, né? Para que as coisas tivessem ocorrido da melhor maneira como foi. Eu vou fazer, Rogério, uma pergunta um pouco mais específica, e daí da posição do Lauro. O goleiro Lauro, campeão da Copa Sul-Americana, como você mencionou. Lauro, nesses últimos meses, os dois goleiros do Internacional vêm sendo bastante contestados, tanto o Danilo Fernandes quanto o Marcelo Lomba, especialmente o Marcelo Lomba, que é o titular da meta. Como é que você avalia o momento do Marcelo Lomba, que já foi outrora, por exemplo, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, e vem sendo um pouco contestado aí nesse momento? Como é que você avalia a temporada do Marcelo Lomba? Eu acho que na posição de goleiro existe, por vezes, algum tipo de oscilação. Isso se deve bastante também ao momento da equipe, né, onde que cada erro tem um peso maior. Então, quando as coisas estão acontecendo bem, os erros vão passando desapercebidos, e outros que nem são tantos, né? Quando não se tem uma sequência de vitórias, é mais enaltecido. Acho que são dois grandes goleiros, extremamente experientes, pessoas que são batalhadoras aí, que buscam sempre o melhor, que só tem elogios de comissões técnicas, jogadores, de companheiros de profissão. Então é fácil reverter isso daí, porque qualidade tem. Outros goleiros já passaram por isso no Brasil, né? E creio que o saldo é positivo de ambos os goleiros aí que o Inter hoje tem, e mais os demais aí que estão subindo da categoria de base. Lauro, eu queria voltar um pouco ainda a 2008. Eu falei que você recebeu a nota máxima, e olha que nós tínhamos jogadores como o Magrão, como o Guinha Azul, como o D'Alessandro, o Índio, Bolívar. Era um time que vinha de 2006 e com alguns acréscimos. Mas você pontuou, você teve nota 8,5, 9, tanto da crônica quanto da própria torcida naquele jogo. Eu quero que você nos lembre daquela decisão lá, o 2-1 na Bombonera. Foi um momento para mim crucial, porque eu já tinha feito 3 partidas pela equipe, né? E sempre existe um jogo ali que é um marco, né? Para que você deslanche. Eu acho que acontece isso bastante para um atacante, né? Quando ele vem numa sequência ali, iniciando, e consegue fazer um jogo decisivo, consegue ser importante. E eu sabia que ali eu seria bastante exigido, então me preparei muito bem. Na época, com o treinador de goleiros, o Willo Roxo e o Juliano Roxo, me alertaram bastante sobre os perigos, né, que a gente iria passar naquele momento, como muitas bolas cruzadas na área, então teria que ser certeiras saídas, finalizações de fora da área, porque o nosso time jogaria, obviamente, com a vantagem um pouco mais fechado. Então, eu estive atento no jogo. No final do jogo, eu recebi bastante elogios, né? Comissão técnica, diretores, jogadores, né? E aquilo ali me impulsionou bastante para fazer uma sequência aí no Inter aí grande, aí, né? De mais de 117 jogos, jogando como titular. Então, eu devo bastante àquela partida. Eu acho que foi a melhor partida que eu joguei com a camisa do Inter, né? Então, eu acho que foi merecida essa pontuação alta. E, Lauro, falando um pouco ainda sobre ter jogado na Bombonera, lá no ano de 2008, hoje o Inter entra em campo lá, só que sem torcida, né? Por toda a questão da pandemia da Covid-19. Até estava relembrando aquele jogo e vi que tinha até um número de torcedores colorados, mas, claro, a Bombonera estava lotada e pulsando, como a gente gosta de dizer.
Tu acha que vai fazer diferença hoje? Como foi para ti naquela época jogar na Bomboneira lotada? E se tu acha que vai fazer diferença hoje o Inter ter que buscar o resultado sem torcida na Bomboneira? Eu acho que é uma grande vantagem, né? Jogar na equipe, na casa da equipe adversária sem a pressão da torcida. Se tratando desse estádio especial e dessa torcida e dessa tradição que existe, isso daí é uma vantagem boa para o Inter. Porém, o que vai determinar se isso vira uma vantagem ou não é o comportamento individual de cada atleta, né? Porque por mais que você tente colocar um espírito de jogo, um espírito de decisão num estádio vazio, você não consegue, né? Você não consegue cobrar o jogador da maneira que é o natural de se cobrar. Você fica um pouco, às vezes, mais reprimido, ou às vezes você fala coisas que você não deveria, você não consegue incentivar mais o seu companheiro. É lógico que os jogadores já estão nessa sequência há bastante tempo já, mas para um momento decisivo como esse, precisa ter muita personalidade, precisa saber o que está fazendo dentro de campo para se aproveitar desse fator. Sem dúvida nenhuma, é um diferencial a favor hoje, né? O Inter precisa de um gol para igualar a situação e daí sim pensar no próximo gol, né? Que tem que estar bastante focado nisso. Então, eu acho que essa é uma vantagem hoje e a gente espera e torce bastante para que o Inter se aproveite. Thiago. Daquele jogo, né, Lauro, já se passam 12 anos. O Lauro hoje não é mais goleiro, hoje o Lauro é ex-atleta e um torcedor do Internacional. Mas tem um jogador daquele time que continua atuando e que veste a camisa do Internacional, que é o D'Alessandro. Que papel teve o D'Alessandro naqueles jogos? Por conhecimento do Boca Juniors, por ter sido um grande adversário, vestindo a camisa do River Plate. O que o D'Alessandro ajudou a vocês neste enfrentamento tão importante contra o Boca Juniors? O D'Alessandro, como sempre, líder, né? Mesmo naquele momento que ainda estava chegando no clube, foi embaixador nosso na Argentina, né? A gente poderia dizer assim, pela rivalidade que existe entre Boca e River, né? Lógico que ali eles estariam assumindo uma posição um pouco a mais que os demais de responsabilidade em termos de conduzir o jogo, em termos de falar com o juiz, de administrar a partida, saber o momento certo de atacar, de defender, a hora de dar o passe, a hora de lançar. Então, se comportou muito bem, como em todos os outros jogos. O Dali cresce muito nesse tipo de jogo. E então, não se espera diferente dele, né, nesse momento, né? Tanto no vestiário, ali no túnel, ali e também dentro de campo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. O Lauro vai continuar conosco, porque nós temos que saber mais aí sobre como é que o Internacional tem que enfrentar o Boca Juniors hoje. Olha aqui, ó, chega de esperar. Com o Pix no seu Banrisul Digital, você faz transferências e pagamentos instantâneos. Então, não perca a oportunidade. Confira aí na mensagem do Banrisul e também as mensagens do Sesc e do Zafari, e já voltamos com o Virando o Jogo. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora! Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Assim, a primeira coisa você tem que peneirar a farinha.
Vai lá. Isso. Ô mãe, qual foi o melhor Natal da sua vida? O melhor Natal? Será que foi quando eu participei do coral da igreja? Eu era um anjinho, filha. Ou foi o Natal que eu ganhei o Faísca? Ele era sapeca. O Natal que iluminamos o nosso pinheiro foi mágico. Ai, quando eu tava grávida de ti, você mexia o tempo todo. E quando a vovó me ensinou a fazer esse bolo? E o seu filho? Acho que vai ser esse, mãe. Eu acho que vai ser o meu também. Estamos de volta com o Virando o Jogo, recebendo o ex-goleiro do Internacional, Lauro. Aliás, o Lauro nasceu em Andradina, né? Interior de São Paulo. Né? Hoje o Lauro está quarentão, né? Mas está tranquilo aí, tá bem, está em Florianópolis, está numa boa aí. Olha só, olha o sorriso dele. Fala aí, Lauro. Foi uma opção agora, após esse momento difícil que a gente está passando, né? Eu optei, quando encerrei a minha carreira, né, de estar morando em Porto Alegre, mas como as coisas aí estão um pouco mais travadas, trancadas, difícil, né? Fiz essa opção de estar me mudando aqui para Florianópolis, uma cidade mais alegre, uma cidade que tem mais praia, né? Você consegue fazer atividades físicas, cuidar do corpo. Então, estou momentaneamente aí vivendo aqui em Florianópolis, como você bem falou, quarentão, né? Tentando manter a forma. É difícil, é complicado, mas a gente tenta. Ele com 40, o que deixa para mim, rapaz? O que deixa para mim? Aliás, naquela oportunidade, né, da conquista de 2008 e depois da Libertadores de 2010 também, eu estive muito próximo, não só do Lauro, mas do Internacional, porque eu era o gestor da TV Inter, a televisão do Internacional, né? Então acompanhei desde 2006, né, todas as conquistas do Internacional até 2010. Mas eu queria só saber o seguinte, antes da gente voltar ao assunto Boca Juniors, Lauro, como é que Andradina se mudou para a Itália? Como é que tu é um italiano? Isso aí é muito engraçado, né? Eu até brinco aí com vários amigos meus aí que têm olhos verdes, cabelinhos loiros, nomes complicados, né? Quando eu estava no Cruzeiro, eu tive a oportunidade de conhecer um cara que ele facilitava a questão dos passaportes italianos, né? Ele tinha toda uma empresa, né, que fazia e dava esse andamento, e ele perguntou para mim, e eu disse que meu bisavô tinha descendência italiana. Ele falou, se tiver, você vai virar italiano. E acabou que fez uma pesquisa, né, rápida, e que já buscaram os documentos, tradução, e demos a entrada para a Itália. Aí aproveitei uma folga minha do Cruzeiro e fui lá, fiquei 22 dias, aí fiz todos os trâmites legais, né? E voltei depois de um mês e pouco, com o passaporte italiano. Então eu falo aí que esse rostinho aqui, típico brasileiro, tem o passaporte italiano, né? Vira piada entre os amigos. Vamos lá, gente. Heloísa e Thiago, quem vai? Vamos lá.
Lauro, tu falaste antes, né, que o Inter já foi com essa vantagem e por isso já foi pensando em jogar um pouco mais fechado, esperando o adversário para talvez administrar o resultado e aumentar. Hoje o Inter vai com uma desvantagem, precisa fazer 2 gols para vencer. Tu acha que como é que tem que ser o comportamento da equipe? Tem que ir sim pro tudo ou nada e arriscar tudo que tem que ficar mais esperto mesmo assim com o Boca Juniors? Como é que tu acha que tem que ser o comportamento de hoje, sendo que a diferença é esse placar de ida, né, para o teu jogo do Boca Juniors e para o jogo de hoje à noite? Eu acho que pelo momento atual do Internacional, o mais provável seria essa colocação, né, ir por tudo ou nada. É um clube que estava muito bem com a saída do treinador. Chega um treinador que é extremamente experiente, identificado com o clube, como que é o Abel, e as coisas não acontecem, né? Já há 8 partidas que não encaixa, que não consegue os resultados, aqueles que eram os esperados. Então, partiria para um jogo como esse, na casa do rival, precisando de uma vitória, por tudo ou nada. Acho que não é a receita correta, né? Acho que o que tem que haver como grupo de trabalho é saber da importância do jogo, dedicação, vontade vai ter, mas usar o raciocínio, né? Saber equilibrar o jogo, saber que o jogo tem 90 minutos e que se o Inter fizer o gol aos 87 minutos, vai para os pênaltis e tá igual, e vai lá e vai o goleiro concentrar, vai o jogador bater o pênalti para conseguir a classificação. Então não tem que ter o desespero de que o Inter tem que ir lá e fazer 2-0, tem que fazer 1-0 tranquilo e jogar de igual para igual, mostrar que tem condições de estar passando pelo adversário. Então eu acho que essa é a receita, né? Um pouquinho mais de sobriedade aí e um pouco menos desse tudo ou nada, porque tudo ou nada faz você ficar esguardecido atrás e tomar gol e deixar a classificação passar. Esse Boca Juniors, né, Lauro, tem um jogador emblemático na história da equipe argentina, que é o Carlitos Tevez. Já aquele Boca que enfrentou o Internacional também tinha um jogador muito emblemático, que era o Juan Román Riquelme. Como é que foi a estrutura armada, especialmente naquele jogo na La Bombonera, pelo Tite para parar o homem, né? O cara, na temporada anterior, tinha sido o melhor jogador da América, conquistando a Copa Libertadores da América. Como é que foi o planejamento para não deixar o Riquelme jogar naquela partida? Olha, o que foi passado para a gente, tanto quando a gente enfrentou o Riquelme, como enfrentou também o Verón, que eram jogadores características diferentes, mas que eram centralizadores da equipe, né? A bola passava por eles a todo momento. Foi de que não poderia se dar espaço para esses jogadores, né? Porque são jogadores que, no caso do Tevez, é um jogador que ele é mais à frente, decisivo e joga muito nas costas do volante, do zagueiro, né? No ponto cego, que é o chamado. Então, esses jogadores são diferenciados, você tem que ter uma atenção maior, você tem que procurar eles, até porque se sobra alguma oportunidade clara de fazer um lançamento, de fazer um passe ou de uma finalização, esses jogadores são certeiros. Então, naturalmente, outros jogadores que não têm tanta qualidade, você pode errar com eles, não podem, né? Então, essa foi a atenção que sempre foi dada para esse tipo de jogadores. O Tite, até mesmo na seleção, não faz, até hoje, com grandes jogadores, nenhuma marcação especial, porque isso daí acaba quebrando o sistema de marcação da equipe e também deixa a equipe um pouco menos valorizada, né, daquilo que se dá importância para um jogador em especial. Então, acho que esse é o caminho, ter bastante atenção, quem está ali atrás sabe do potencial e está sempre ligado. Temos ainda 3 minutos de programa. Heloíse e Thiago. Lauro, agora só focando mais no Inter de hoje, né? Como é que tu tá vendo essa situação que o Inter tá passando? Tu já comentou, né? Dessa dificuldade de vencer, desse novo trabalho, mas de uma maneira geral, como é que tá vendo esse início de trabalho do Abel Braga? Tu acha que vai
aos poucos vai engrenando e o Inter vai conseguir, sim, até hoje, talvez passar pelo Boca Juniors ou então subir na tabela no Campeonato Brasileiro? A primeira coisa que tem que ter é confiança, né? O treinador com o seu plantel e o seu plantel com o treinador. E não tem por que não ter confiança no Abel Braga com os tamanhos de títulos que ele já venceu, né? Então, acho que tem que ir lá, fazer um grande jogo, conseguir essa classificação, retomar no Brasileiro, né? Porque estão próximos as equipes e com isso aí dar uma sequência boa aí para o final do ano e alegrar o torcedor que confia sempre muito nos jogadores do Internacional. Eu quero saber em quem o torcedor Lauro deposita hoje as esperanças. É no D'Alessandro, é no Galhardo, é no Dourado, é no Cuesta, é no Lomba? Quem é que o Lauro acredita que possa fazer diferença no jogo de hoje? Eu acho que pelo erro que o Inter cometeu de deixar um resultado dentro de casa escapar, eu acho que esses jogadores da frente aí têm a obrigação, né, de ir lá e resolver, né? Ou outros jogadores, como zagueiro, lateral. E a minha confiança fica toda no Lomba aí. Seria um momento especial aí para ele nos pênaltis aí, salvar o Inter, classificar e retomar aquelas grandes atuações e grande prestígio que ele merecidamente conquistou, né? Não foi fácil tirar o Danilo, né? Pela qualidade e pela sequência que o Danilo vinha. Então a minha torcida fica toda aí pro Lomba, não poderia ser diferente, também sou goleiro, né? Todos nós estamos torcendo aí pelo Marcelo Lomba, pelo Internacional, para que consiga fazer essa virada aí e obter a classificação. Mas eu tenho uma preocupação específica, você fala aí no goleiro. O Internacional ultimamente tem falhado, né, nos lances de bola aérea na área. Você, naquela época, além da tua estatura de 1,93 m, você tinha Índio, tinha Bolívar, por exemplo, excelentes cabeceadores. Essa é uma preocupação que você tem hoje com o Internacional de hoje? A bola aérea é sempre complicado, porque ela decide jogos e por mais que você esteja esperto, sempre tem uma jogada ensaiada, sempre tem uma surpresa adversária, né? Então, ela sem dúvida preocupa. Mas um time que quer chegar a grandes objetivos, como é uma equipe grande do Inter, não pode deixar esse tipo de vacilo atrapalhar a sequência, né? Então, a gente sempre frisa isso dentro do grupo de trabalho, que a gente tem que fazer grandes jogos e se preocupar bastante com detalhes. Bola parada é detalhe, com certeza. Lauro, um forte abraço, muito obrigado. Quando estiver em Porto Alegre, gostaria da tua presença ao vivo conosco no programa, tá certo? Eu que agradeço, sempre que chamado, estou aí à disposição, prazer, e vamos hoje torcer, dar alegria para o nosso torcedor colorado. Muito bem. Heloíse, tchau. Tchau, tchau, Rogério. Brigadão, Lauro, por ter conversado com a gente. Tchau também para o Thiago. Tchau, Thiago. Tchau, Lauro. Tchau, Elô. Tchau, Rogério. Abraço, Thiagão. Tamo junto. Maravilha. Aí o Lauro, ex-goleiro do Internacional, campeão da Sul-Americana em 2008, em cima, nas quartas de final, em cima do Boca Juniors. Vem aí, como eu disse, o Dois Toques com o Cadu Oliveira. Nós voltamos amanhã com o Virando o Jogo, tá certo? Um abraço. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.